Nós vamos apresentar um trabalho sobre a Revolução Francesa. A França tinha uma sociedade absolutista, portanto tinha um rei, o Luís XVI, e sua esposa, a rainha Maria Antonieta, que era herdeira do trono austríaco. Tinha o primeiro estado, constituído pelo clero e representado pelo bispo. O segundo estado, constituído pela nobreza e representado pela torre e pelo cavalo. E o terceiro estado, constituído pela ralé e pela burguesia, que representavam os peões. Naquele período, a França estava passando por uma crise interna muito grande, principalmente devido à participação na independência americana, onde a crise era principalmente econômica e eles também estavam passando por algumas necessidades como fome, onde eles não possuíam nem ratos para comer. Com isso, o rei resolve se mudar de Paris, que era a capital, para um outro local, onde ele constrói o Palácio de Versalhes. Se muda para lá juntamente com a rainha e com os nobres. Além disso, ele constrói a Bastilha, que é um lugar para onde iam os presos e as pessoas que não pagavam impostos. Devido à grande necessidade que o terceiro estado estava sofrendo, como a fome, e também a revolta deles em não participarem da política e apenas pagarem impostos, resolveram então ir a Versalhes e obrigaram o rei a voltar a Paris. Com isso, ocorre a convocação dos Estados Gerais, onde o rei iria decidir se o primeiro e o segundo estado deveriam pagar impostos ou não. Além disso, o terceiro estado se divide em dois, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos ficavam na esquerda e eram constituídos pela sociedade ralé, pela pequena e média burguesia, e eles eram mais revolucionários. Os girondinos ficavam na direita e eram mais conservadores, constituídos pela altíssima burguesia. Porém, todos eles eram do terceiro estado. No meio ficava o Partido da Montanha, que era constituído pelo primeiro e segundo estado, que era o partido de situação, onde eles não queriam nenhuma mudança. E na mesa, no meio, ficava o rei. Com isso, o rei resolveu modificar o modo de votação, onde a votação passou a ser por estados e não por cabeça, coisa que o terceiro partido não gostou. O primeiro estado votou contra ao pagamento de impostos. O segundo estado também votou contra. E o terceiro estado votou a favor do pagamento de impostos, fazendo com que o terceiro estado perdesse essa votação. Então, o terceiro estado se revoltou e ocorreu a queda da Bastilha, libertando os presos e pegando os armamentos que continham na Bastilha. Os girondinos, por terem maior economia, serem mais fortes na economia, fizeram uma aliança com o rei, a monarquia constitucional. Porém, o rei e a rainha decidiram fugir para a Áustria, deixando os girondinos sozinhos. Assim, os jacobinos ficando no poder e terminando uma etapa da Revolução. Então, e aí foram atrás do rei e da rainha e os prenderam. Eles os prenderam porque eles estavam no poder, que era o famoso período do terror, que era a Convenção, onde ocorreu a democratização da morte, onde todas as pessoas presas, incluindo o rei e a rainha, deveriam ser mortos através da guilhotina. Com isso, eles foram guilhotinados, assim como morreram também o primeiro e o segundo estado.
período do terror foi um período onde ocorreram muitas mortes a mando dos jacobinos. Os girondinos então contrataram um burguês, Napoleão Bonaparte. Representado pelo cavalo branco, Juntamente com Napoleão Bonaparte, eles resolveram fazer o golpe do 9 Termidor, tirando os jacobinos do poder. assim assumindo o poder. Esse período onde os girondinos assumem o poder sem o primeiro e o segundo estado é nomeado como diretório. No diretório ocorre O 18 de Brumário, em que e Napoleão... a República Burguesa, onde os direitos são somente dados para a burguesia, e só elas recebem benefício. Com o golpe de 18 de Brumário, Napoleão Bonaparte passa a exercer o poder sobre a França, terminando essa etapa da Revolução. Não acredito! Ai, meu Deus! Nós vamos apresentar... Ai, que ótimo! Imagina um gago! Nós vamos apresentar um trabalho sobre a Revolução Francesa. Bom, na França, o momento era de absolutismo, eu já errei. O momento...